amigos, tudo beleza? Aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo rapidinho. É um vídeo aqui de opinião e regras desse lançamento aqui, um novo lançamento da linha micro da Paper Games, que é o Glyphos. Ficou bom aqui? Ficou, o foco ficou bom aqui. É o jogo número 5 da linha micro da Paper Games, Glyphos, jogo do Reiner Knizia. O Reiner Knizia está lançando vários jogos da linha micro, esses jogos fininhos aqui, exclusivamente lá para Paper Games. E esse aqui é o Glyphos, tá? O Glyphos é o seguinte, gente. Glyphos é um jogo em que você vai testar sua memória, tá? A gente vai abrir 6 cartas e essas cartas possuem um desenho de um glifo, né? Glifo que é um símbolo. Vai ter ali 6 glifos e cada um em uma cor, tá? Então a gente tem 6 tipos de glifos diferentes e 4 tipos de cores, tá? E as cartas, elas servem tanto para você memorizar quanto para indicar qual carta você vai ter que tentar se lembrar. Porque a gente vai abrir 6 cartas, elas vão estar viradas para cima, os jogadores vão ter um tempinho para memorizar essas cartas, depois elas vão estar viradas para baixo e a gente vai abrir uma carta. Essa carta a gente vai abrir e vai dizer qual posição a gente tem que memorizar e se a gente tem que adivinhar qual símbolo naquela posição ou qual a cor naquela posição. Então você vai dizer ali, naquela posição 5, a gente tem que adivinhar qual é o símbolo. E você vai falar, acho que é o olho. E você vai olhar. Se for o olho, você ganhou a carta pra você. Ela vai valer um pontinho pra você no final do jogo. Se não for o olho, você tem que passar pro próximo jogador e o próximo jogador vai ter que tentar adivinhar. E ele vai olhar se adivinhou ou não. Se ele acertou, ele fica com a carta. Se ele errou, se ele errou, passa pro próximo jogador. E assim até todo mundo tentar adivinhar qual é aquela carta. Se ninguém acertar, a carta é descartada e abre outra que vai ser memorizada. E assim vai jogando até acabar as cartas da pilha, certo? E, cara, é um jogo legal, né, pra você jogar de repente com teus filhos, com teus primos, e criança pequena, ter irmão mais novo, assim. É bem maneirinho, assim, o jogo, sabe? Eu achei divertido. A minha memória é péssima, então, cara, jamais conseguiria me dar bem nesse jogo aqui no Glyphos, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar as regras pra você e depois a gente volta. Vamos lá, essa é a preparação do jogo. A gente vai misturar as cartas e vai formar um baralho virado para baixo e vai revelar as 6 primeiras cartas enfileiradas viradas para cima. Cada carta mostra um hieroglifo e uma cor. Tem 6 tipos de hieroglifos diferentes. E existem 4 cores possíveis, tá? Que é o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Beleza? Os jogadores têm que memorizar os símbolos e as cores, tá? Dessa parte superior, tá? Então tem que memorizar, por exemplo, cobra amarela, pássaro verde, vaso vermelho, mão verde, ok? Por aí em diante. Vai memorizar e depois vai virar elas para baixo. E aí, assim, na hora de memorizar, os jogadores definem aí um tempo, 10, 20, 15 segundos, que seja, tá? Então, a gente vai virar tudo para baixo. Beleza, depois que virou tudo para baixo, o jogador mais novo, ou vocês decidam aí qual vai ser o critério para o primeiro jogador, vai fazer o seguinte, tá? Cada jogador vai fazer o seguinte em ordem, tá? Vai revelar uma carta do topo, aqui do baralho, tá? E, opa, esbarrei aqui. E essa carta, ela vai mostrar aqui embaixo, tá? Uma cor, né? Uma cor não, assim, vai mostrar cores e um número, tá? Ela pode mostrar também símbolos ao invés de cores, tá? E aí é o seguinte, a gente vai revelar uma carta, tá, do baralho e vai botar ela virada para cima do lado do tabuleiro. A gente ignora o símbolo que está sendo mostrado em cima, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, esse aqui, tá? A gente vai ignorar esse símbolo, a gente vai levar só em consideração os símbolozinhos aqui embaixo e esse número, tá? O número na parte de baixo da carta indica uma posição na fileira de cartas, tá? E o que está do lado do número define o que a gente tem que tentar lembrar, né? Então, dependendo da carta, a parte de baixo indica se você tem que se lembrar de um símbolo, né, como está mostrado aqui, ou se você tem que se lembrar de uma cor, certo? Vamos deixar esse aqui, que foi o que a gente selecionou. E aí a gente é isso. Se
né, a gente tirou essa carta, a gente tem que tentar adivinhar não, né, se lembrar de qual é o símbolo que tá na posição 3, beleza? E é isso, tá? Então eu, por exemplo, eu acho que o símbolo na posição 3 é um vaso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a carta na posição 3, vou olhar só pra mim e vou anunciar se eu acertei ou não. Eu tive sorte aqui, eu realmente não lembrava se era um vaso na posição 3, tá? Eu chutei e eu acertei. Eu acertando, eu guardo a carta pra mim, certo? Revelo pra todo mundo, ó, galera, acertei, guardo ela pra mim, tá? E é isso, tá? E eu vou formando uma pilha com as cartas viradas pra mim, tá? Acabou minha vez, eu preencho com outra carta aqui. Certo? Se tivesse saído essa carta aqui, né, eu ia ter que adivinhar na posição 1 qual era a cor, tá? Se eu tivesse errado, né, aqui era o vaso vermelho. Se eu achasse assim que, aqui eu tenho que adivinhar qual símbolo na posição 3, eu falasse, eu acho que é uma cobra, eu ia olhar e não é. Eu anuncio que eu errei, certo? Eu anuncio que eu errei. E os próximos jogadores em sentido horário, começando, né, com o próximo depois de mim, vai ter que tentar responder, né, qual é o símbolo que está na posição 3. Se ele acertar, ele fica com a carta para ele, né, revela para todo mundo e entrega para o jogador que acertou. Se ninguém acertar, a gente devolve a carta para a caixa do jogo, certo? E ao final da sua vez, você vai preencher a posição que ficou vazia na fileira de cartas que a gente abriu, e a gente vai dar alguns segundos para os jogadores memorizarem a carta nova. Então, né, aqui eu já tinha acertado, a gente vai abrir uma nova carta aqui, a gente vai dar um tempinho para a galera memorizar que é um olho amarelo, e vai virar. E o jogo segue, tá? O jogo segue aí. A partida termina quando esse baralho aqui estiver esgotado, né, eu baguncei tudo aqui, quando esse baralho estiver esgotado e não for possível mais repor as cartas na fileira. E o jogador que ganhou mais cartas é o vencedor. Há a possibilidade também de você jogar o Glifos de modo cooperativo, tá? Ou no modo solo, tá? Em ambos os modos, o objetivo é lembrar da maior quantidade possível de cartas. E a gente utiliza a mesma regra, mas no modo cooperativo, para cada carta nova revelada, o grupo tem que discutir até decidir a resposta final, anunciar e verificar o resultado, beleza? E é isso, gente. Essas são as regras do Glifos. Bom, então é isso, gente. Essas foram as regras do Glifos, tá? Jogo da linha micro da Paper Games. As primeiras cópias, eu acho, vem com duas cartas promos, tá? Então aproveita e procura aí nas suas lojas Glifos da Paper Games. E agradecer mais uma vez a Paper Games pela parceria e pela confiança. E tamo junto. Valeu? Então aí, pessoal. Até mais.